Olá, eu sou o Yuri Hanati, você está no canal da Tag Experiências Literárias. Vamos falar agora sobre o nosso livro de julho da caixinha da Tag Curadoria, Haruki Murakami, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, no nosso quadro Resenhas e Reverberações. Vamos lá, meus queridos, que livrinho moleza esse que a Tag mandou pra gente em julho, né? Um livrinho assim para você ler preguiçosamente e nem dura muita coisa, né? Porque ele lê muito rápido, né? A leitura é muito rápida, né? Se a gente ficar comparando com outros livros que a Tag mandou esse ano, por exemplo, né? Poxa, o Adeus Gana, lá, por exemplo, que é um livro denso, pesado. Esse livro aqui, eu passei no parque, né? E eu tenho uma, assim, o Haruki Murakami, ele é um cara muito famoso, por ele ter um elemento fantástico nas histórias dele. Mas eu tenho uma opinião meio polêmica sobre o Murakami. Eu acho que o Murakami, eu gosto mais do Murakami escrevendo não ficção. Então, por exemplo, vocês já leram aquele livro do que eu falo quando eu falo de corrida, por exemplo, aquele livro maravilhoso que fala como ele começou a correr, enfim. E esse livro aqui, ele me pegou logo desde o começo, porque o Murakami, ele narra esse livro como se fosse uma não ficção. Quer dizer, o Hajime, o protagonista, ele escreve a biografia dele, né? Ele está narrando a vida dele para você, da mesma maneira como o Murakami mesmo narraria a vida dele para ele, né? E alguns pontos se encontram, né, com a vida do Murakami. O Murakami também teve bares de jazz, assim como o Hajime, né? Enfim, e também conseguiu algum tipo de sucesso comercial nessa área. Mas mais detalhes aí acho que já fica muito no ramo especulativo. O que eu queria dizer é que assim, o Murakami compôs a matéria-prima dessa narrativa de um material muito próximo dele. E eu acho que isso deu um caráter mais... não só um caráter autêntico, mas ele também deu um caráter mais fluido para o texto dele, né? Aquele, dá para ver que ele está escrevendo muito naturalmente. E, bom, só lembrando então, gente, que antes que eu me esqueça, né, essa resenha aqui é uma resenha para quem já leu o livro, tá? Então essa resenha vai estar cheia de spoiler. Se você não leu o livro, pare a resenha aqui, leia o livro, volte aqui depois, porque senão vocês podem ficar chateados aí de saber já o final da história que vamos ter que comentar aqui, etc. Tá bom? Bom, vamos lá. Sul da Fronteira, Oeste do Sol, tem alguns elementos murakamiescos, digamos assim, que permeiam toda a obra dele, né? Então, assim, algumas imagens, algumas figuras, algumas temáticas, né? Então, sei lá, né? Jazz, né? Tem muita coisa de discos e música na obra dele, umas certas alegorias com gatos e etc. Então, tudo isso faz parte do universo do Murakami, né? Isso acho que Murakami foi escrevendo como quem escreve as próprias obsessões. Não acho que ele tenha pensado um sistema de identificação do próprio texto dele, mas fica evidente no conjunto da obra. Mas esse livro aqui ele tem um tom mais realista e ele tem, por mais que ele tenha alguns elementos abertos, né, como por exemplo o caso da primeira namorada dele e o final da história, que sugere um certo caráter fantasioso ou semi-fantasioso, é uma abordagem muito realista, né, para esse livro. O que faz a gente pensar que o que importa aqui não é tanto o momento, não é tanto o universo que ele cria, mas senão o universo interior do narrador protagonista do livro. O Hajime, ele é um cara que ele se define pela falta desde o começo, né? Primeiro pela falta de irmãos, né? Mas eventualmente e para o resto da história ele se define a partir dessa ruptura com a Shimamoto, né? Essa paixãozinha infantil dele, pela falta da Shimamoto. E essa falta vira uma falta de direcionamento na vida. Ele é um cara completamente sem objetivo nenhum, né? E ele dá certo, né? Ele ganha dinheiro, prospera, tranquilo, ele casa, tem filhos, beleza, mas ele continua vazio por dentro, ele não sabe para onde ir, ele só está meio que indo na maré, né? O sogro dele vai lá, pega uns investimentos, dá para ele, ele se dedica ao negócio, faz o negócio dar certo, mas não é exatamente aquilo que ele quer, né? E o que ele quer é reencontrar a Shimamoto e tentar reatar com ela, enfim, tentar pelo menos algum tipo de encerramento emocional para essa história que ele teve, que marcou ele tanto, né? Essa temática do filho único que está envolta na característica
egoísta do protagonista, ela se transfere para outras solidões, depois quando ele vira dono de bar, depois quando ele vai morar fora, né, vai morar fora da cidade dele. Enfim, então isso vai acontecendo ao longo da história. Bom, talvez vocês tenham ficado chateados com o final, né, porque é um final muito aberto, mas de novo, é um livro, como eu falei, marcado pela falta. O arco narrativo do livro é como o interior do narrador, né, ele não tem fechamento, ele não tem direção, né, e ele acaba meio que abruptamente, você fica meio ok, né, e agora? E tenho certeza que muitos de vocês gostariam de saber mais sobre a Shimamoto, a mulher que se distanciou do protagonista ainda criança e volta como uma mulher misteriosa, que tem dinheiro, mas nunca trabalhou, que tem uma doença que ninguém sabe o que é, mas ela tem um remédio que também ninguém sabe o que é, que ela toma e fica bem, e ela desaparece, ninguém sabe para onde ela vai, reaparece e assim por diante. O que faz algumas pessoas sugerirem que talvez ela seja um fruto da imaginação do Hajime, que ela nunca aconteceu, enfim. Mas, tomando a abordagem realista com que ele trata desde o começo da história, eu apostaria numa intencionalidade de vazio. Eu acho que o Murakami quis explorar o vazio por meio dessa personagem cheia de lacunas, que é a Shimamoto. Propositadamente cheia de lacunas, né? E, assim, quando um escritor lança um protagonista, né, para você, principalmente quando ele narra em primeira pessoa, ele está te colocando, né, numa alegoria muito simples, ele está te colocando para ser amigo desse cara, né? E olha aqui que o Murakami está colocando para ser seu amigo. Ele está colocando um cara que acho que a maioria das pessoas jamais gostaria de ser amigo dele. Assim, ele é um cara que me parece que tem uma postura um tanto quanto amoral em relação aos próprios valores, né? Ele é um cara que se define desde o começo como egoísta, autocentrado, etc. Ele é um cara que não tem pudor em ser infiel às namoradas dele, à mulher dele, né? Ele não tem muita preocupação posteriormente na história em procurar um desfecho, né, para a história da Izumi, porque ela se distancia, né, quando eles terminam por causa da constante infidelidade dele, e isso parece que destrói a vida dela de alguma forma, mas ele não está ali. Né? Ele não está muito preocupado com isso quanto ele está preocupado com a saga dele, com a Shimamoto. Essa característica de um protagonista não virtuoso, né, ela exige uma certa maestria narrativa que o Murakami tem. Né? O Murakami, você consegue conviver com o Hajime durante todo esse tempo, porque você na verdade está interessado na Shimamoto como ele, né? Então, de certa maneira, o Murakami ele vai lentamente e subrepticiamente direcionando o seu foco de interesse, o seu olhar para Shimamoto. Você, assim como narrador, começa a ficar obcecado por ela, né? E o Hajime mesmo, você não está muito aí para ele, né? Você não se interessa muito, assim. Ele tem uns negócios meio escusos com o sogro e tal. Você quer mesmo saber sobre essa mulher misteriosa. Ela é a personagem interessante do livro, né? O Hajime, ele desde o começo já se desnuda inteiro para o leitor e se revela uma pessoa completamente desinteressante, né? Ainda que talentosa, ainda que bem sucedido, né? Mas a gente bem sabe que o sucesso profissional não faz de ninguém interessante. O que faz a pessoa ser interessante é justamente isso, essa possibilidade de sonhar, essa possibilidade de imaginar e de viver outras vidas fora das suas, como a gente vive com a Shimamoto. Né? A gente não sabe nada sobre ela e parece que quanto menos o Murakami fala dela, parece que mais a gente conhece, parece que mais a gente quer conhecer ela. Né? Então é uma poética da ausência que ele constrói a partir de uma abordagem super realista de uma época muito específica do Japão, que é esse crescimento econômico que o Japão experimentou na segunda metade do século XX e que permitiu com que o protagonista fizesse seus empreendimentos, seus bares de jazz, etc., que permitisse com que o sogro dele colocasse ele nas maracutaias de caixa 2 de político e etc., e é o que permite também esse caráter autocentrado,
do protagonista, né? Isso parece que era a tônica de uma época em que as pessoas estavam preocupadas em prosperar, em ganhar dinheiro, em crescer e se tornarem grandes empresários, né? Então esse é o regime do Haruki Murakami. Acima disso, eu acho uma leitura extremamente rápida e prazerosa, né? Ela é uma leitura assim, não sei se vocês têm essa impressão de que você passa e quando você vê, você já leu 50 páginas desse livro e passou assim, meio que sem ver, é esse romance, né? Isso é uma narrativa que se encontra em algum espectro policialesco de romance, porque existe a coisa da descoberta e existe alguns mistérios que ficam no ar, conforme a narrativa vai se apagando, né, vai entrando no seu ato final. Você vai ver que porque a gente pega o livro físico e a gente começa a dar uma olhada ver assim, tá acabando, e aí você vê que assim, ele não vai explicar o que eu preciso que ele explique nesse bolinho aqui, né? Ele vai acabar e você vai ficar na mão. Você sabe disso já. E você espera que aquilo traga alguma redenção para você, que te traga alguma recompensa, né, pelo tempo investido no livro. Mas a recompensa que ele te dá, na verdade, é essa possibilidade de permanecer sonhando, né? O final aberto do Murakami é como a Shimamoto é, né? Uma pessoa super interessante que faz o protagonista ficar no mundo da lua lá pensando nela, e a gente também. Então quando acaba você fica pensando, poxa, o que é que aconteceu? O que é que poderia ter acontecido? Por que foi assim? Por que não foi assado? Né? Essa é a magia do Murakami nesse livro. Ele faz uma narrativa que de alguma maneira é o personagem principal e é a outra personagem principal também, né? São dois personagens em uma só. As características dos dois se encontram nessas características narrativas que eu expliquei aqui. Enfim, um livro super bacana, gostei bastante, queria saber o que vocês acharam dele. E ficamos por aqui então por essa resenha. Outras resenhas virão aí nos meses seguintes, mas essa aqui fica por isso, beleza? Um abraço, galera, tchau.